everybody, welcome to one more English for All Life video. E hoje eu vou ensinar para vocês 3 formas criativas de melhorar o seu inglês usando o seu material didático. Quando a gente fala de formas criativas, estamos falando sobre coisas que não são óbvias, tá? E estudando inglês do jeito que eu vou te ensinar, você vai trabalhar o seu listening, writing, speaking e reading. Lembrando que listening é a compreensão do inglês falado, writing é escrever o inglês de forma que passe alguma mensagem, speaking é a mesma coisa, só que dessa vez você vai estar falando e não escrevendo, e o reading é compreensão de texto, compreensão do inglês escrito. Bom, a primeira coisa que você pode fazer para estudar inglês usando seu material didático de forma criativa é ler os textos do livro escutando o audiobook ao mesmo tempo, de forma que você aprenda pronúncias de palavras e até de frases inteiras. E o legal é que ao escutar esses textos, e ler eles, você faça indicações, que você faça anotações e indicações no texto sobre a pronúncia das palavras, Então, viu que em algum momento ali do texto foi pronunciado 2 palavras como se fosse uma só, ou 3 palavras como se fosse uma só. Faz ali um tracinho mostrando que os sons foram linkados. Ah, essa palavra aqui tem uma letra que não é pronunciada. Vou dar um exemplo, a palavra doubt. Ah, o B não é pronunciado, então risca o B, sabe? Para quando você for ler aquele texto, o seu cérebro lembrar, essa letra aqui não é pronunciada. Ou, se for legal para você, você pode, escrever como que você escuta aquela palavra. Ah, o som que eu escuto é esse som aqui. Aí você vai lá e escreve. Se você já conhece alfabeto fonético, você pode botar ali os sinais fonéticos de cada palavra, se você quisesse ficar melhor para você. Tá? Fica aí a dica. E claro que essa atividade, ela só vai estar completa quando você ler o texto sem a ajuda do audiobook, se gravar e ver se a sua pronúncia tá parecida com o que você escutou, tá? E pode ficar tranquilo que provavelmente você vai ter que repetir a atividade mais de uma vez até conseguir pronunciar as palavras de forma certinha. Isso vai influenciar diretamente no seu listening e no seu speaking, porque aqui você vai estar aprendendo a pronúncia das palavras. Então, quando você for ouvir elas, vai ficar mais fácil de reconhecer, tá? Até quando estiverem fazendo o link de sound, usando Schwa e um monte de coisa aí da vida. E você, quando for pronunciar essas palavras, as pessoas vão te entender melhor, porque agora você realmente tá pronunciando a palavra de forma certa, Porque, vou dar um exemplo. Se uma pessoa chega pra mim e fala assim, vou pensar numa palavra aqui. EAT. Se uma pessoa chega pra mim e fala assim, EAT, eu vou demorar muito pra poder reconhecer o que ela tá falando, quando na verdade o que ela quer dizer é heart. Heart. Viu total diferença? Então, aquela pessoa, por não conhecer a pronúncia de heart e por ainda estar pensando na pronúncia das palavras segundo as regras de pronúncia do português, ela acabou pronunciando EAT em vez de pronunciar heart, entendeu? Então tá. Segunda forma criativa de usar o livro didático que eu vou te indicar é refazer as atividades de reading comprehension do seu livro, do seu material, ou fazê-las pela primeira vez se você não fez ainda, entendeu? Então, nos materiais didáticos de inglês costuma ter lá aquelas atividades onde tem um texto e você tem que responder perguntas sobre o texto. Por que não refazer de tempos em tempos essas atividades? Ou, de repente, a sua professora, o seu professor não passou essa atividade para você, então você não fez. Ou você faltou nesse dia, ou você realmente não fez porque não fez.
faça pela primeira vez. E você pode criar suas próprias atividades. Então, você pode fazer novas perguntas sobre aquele texto, você pode pedir para alguém te fazer as perguntas sobre ele, ou você pode ler os textos lá que estão no seu material didático e criar resumos sobre ele. Depois você mostra para alguém que sabe inglês e pede para essa pessoa te avaliar. Ok? Aí você mostra o seu resumo e também o texto original, tá? Isso vai influenciar no seu reading, né? Óbvio, mas também no seu writing, porque você vai estar escrevendo, você vai estar criando frases, né? E também, provavelmente, você vai ganhar vocabulário com essa atividade, né? Porque você vai conhecer palavras novas ao ler os textos e na hora de escrever o resumo, por exemplo, pode ser que você tenha que procurar alguma palavra, alguma expressão para colocar ali no seu texto. A última forma criativa que eu vou te indicar é a de escrever frases ou textos usando as listas de vocabulário do seu material didático. É muito comum da gente ver aquelas listas com palavras específicas, né? Tipo partes de casa, profissões, mas também existe as listas de expressões idiomáticas, slangs, phrasal verbs nos materiais didáticos de inglês. Por que não, em vez de tentar memorizar isso tudo, por exemplo, né, lendo, andando pela casa e lendo os textos, você não gravar eles, aprender eles usando, ou seja, aplicando eles em frases, em textos. Essa é uma atividade que, quando eu fiz pela primeira vez, eu gostei muito de fazer, sabe? E é algo muito bom para você ganhar vocabulário e também estar praticando criação de frases, usando tudo isso que você vem aprendendo de gramática na prática, automaticamente melhorando o seu writing. Olha só que maravilhoso, né? Então, fica aí a dica. E também vale a pena você mostrar para algum conhecido seu que sabe de inglês, né? Para que ele possa te avaliar e você saiba se está no caminho certo. Então, assim, todas essas atividades que eu passei aqui para vocês, elas podem ser adaptadas. Então, por exemplo, essa última, de repente, você, além de criar essas frases usando a lista de vocabulário que você aprendeu através do seu material didático, você pode, de repente, postar no Twitter, postar em alguma rede social, postar em alguma outra rede social que você goste, entendeu? Então, é super adaptável todas essas 3 atividades que eu passei aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês aí nos estudos. E se isso aconteceu, compartilhe com um amigo que está aprendendo inglês e entre para a nossa comunidade do Telegram. O link estará aqui na descrição desse vídeo. See you there!